Olá, turma, tudo bem com vocês? Como vocês já sabem, né? Sou a professora Paloma, professora de Geografia da Escola Municipal José Cardoso de Lima. E nós estamos aqui agora na nossa segunda videoaula, né, de Geografia, que foi dividida em dois momentos. Então, como eu falei anteriormente, nós vamos iniciar aqui a segunda parte do assunto de dinâmicas da população mundial. Antes de entrarmos propriamente no assunto, dizer o significado de indicadores sociais e desigualdades, eu trouxe uma imagem para interpretarmos aqui, uma imagem que eu penso que é bastante atual e reflete, né, o momento que estamos passando. Nós temos uma imagem aí que reflete o ensino remoto. Nós temos aí tablets, celulares, notebooks, computadores, né? Nós temos ali livros, anotações, diplomas, anotações. Então, o que é que a gente pode tirar? Qual a associação que a gente pode fazer dessa imagem para esse momento? É uma imagem que ela está associada à desigualdade com tecnologia. Por quê? Desigualdade associada com a tecnologia. Né? Porque a gente sabe assim, que esse momento que a gente está passando, o ensino remoto, na verdade, emergencial, ele foi uma das opções encontradas nesse momento para contornar essa falta de aulas na escola, né, durante a pandemia. Ainda que seja uma solução, vamos dizer assim, bastante interessante para aproximar esse elo de professor-aluno para que não se perca esse contato, o uso dessas plataformas virtuais que nós temos aí e atividades escolares à distância, vamos dizer, coloquem em evidência a desigualdade de acesso à tecnologia. Hoje a gente vivendo na íntegra, a gente está vendo isso. Coloca em evidência essa desigualdade de acesso à tecnologia de comunicação e informação, que a gente sabe que nem todas as pessoas têm acesso a essas plataformas virtuais. Então dificulta um pouco o trabalho, né? Mas nós estamos tentando. Né? O importante é tentar, é reinventar, né? É aprender, é correr atrás. E é o que nós estamos fazendo nesse momento, né? Que nós vamos dizer assim, todas as pessoas, eu acho que foram pegas de surpresa, né? Com essa pandemia. Então nós tivemos que nos reinventar. Então assim, o uso desses equipamentos, como celular, computadores, tablets, seriam mais do que uma porta de acesso ao conteúdo, né? Seria um modo de aprendizado. Na verdade, os professores levam agora, né, esse ensino remoto através desses equipamentos, ok? Então vamos lá. Indicadores sociais e desigualdades. O que são esses indicadores sociais? Esses indicadores sociais, eles são dados estatísticos sobre os vários aspectos da vida de um povo, que em conjunto retratam o estado social da nação e permitem conhecer o seu nível de desenvolvimento social. Então, nós temos no próximo slide alguns indicadores sociais que vão servir, vamos dizer assim, para os governantes fazerem os seus planejamentos. Então, indicadores sociais. Eu trouxe aqui alguns indicadores sociais. Expectativa de vida. Então, é o número médio de anos que a população de um país ela pode esperar viver. No Brasil, por exemplo, nós estamos passando por uma transição demográfica, onde o número de idosos ele está aumentando ao longo do tempo, porque nós tínhamos uma população jovem muito alta no Brasil. Só que essa realidade ela tem mudado. Isso porque devido à melhoria na qualidade de vida e também na melhoria nas condições médico-sanitárias. Então, a expectativa de vida nos países desenvolvidos a gente sabe que é bem mais alta do que nos subdesenvolvidos. Taxa de mortalidade, ela representa o número de óbitos ocorridos no período de um ano. Então, alguns fatores são levados em conta alguns fatores que eu não vou levar em consideração aqui agora. Mas essa taxa de mortalidade a gente sabe que nos países subdesenvolvidos ainda é alta. Taxa de mortalidade infantil é o número de mortes antes de completar um ano de idade. Então, antes das crianças completarem um ano de idade, essa taxa de mortalidade infantil aí, ela é calculada devido a alguns fatores. Taxa de analfabetismo é o percentual de pessoas com 15 anos ou mais que não sabem nem ler e nem escrever. Ou seja, os países desenvolvidos, a gente sabe que eles investem mais em educação, garantindo assim uma educação de qualidade. Condições médico-sanitárias.
Então, trata-se do perfil de capacidade instalada e da oferta de serviços de saúde em determinada localidade. Então, a gente sabe que os países desenvolvidos, eles investem bem mais, né, nas condições médico-sanitárias do que os subdesenvolvidos. Renda nacional bruta corresponde ao produto interno bruto mais os rendimentos líquidos. A gente sabe que o produto interno bruto é tudo aquilo que o país, o estado, a nação, ela produz durante determinado ano. Então, nos países desenvolvidos, essa renda nacional bruta é bem mais elevada. Qualidade de vida e acesso ao consumo. Então, eu posso levar em consideração aí, vamos dizer que o bem-estar físico e emocional. Porque quando eu tenho condições médico-sanitárias de qualidade de vida e acesso ao consumo, que eu tenho uma expectativa de vida melhor, uma qualidade de vida melhor, isso vai refletir no bem-estar físico e no meu bem-estar, vamos dizer assim, emocional também. Então, nós temos aqui os indicadores sociais, eu separei um aqui que é a expectativa de vida em relação às mulheres. A expectativa de vida é o número médio de anos que a população de um país ela pode viver. Vamos fazer uma interpretação rápida aqui dessa legenda. Essa legenda aqui, quanto mais for próximo a essa cor aqui, né, mais um vermelho alaranjado, a expectativa de vida é menor. Quanto mais próximo do verde, maior. Então, vocês vão acompanhando aqui essas cores. Então, eu posso ver aqui que a Austrália, que é um país desenvolvido, a expectativa de vida é muito grande. Isso porque investe na qualidade de vida, investe na educação, né? Em todos aqueles indicadores sociais lá que a gente viu, a taxa de analfabetismo é baixa, então as condições médico-sanitárias boa, né? Eles investem bastante também ali na questão da qualidade de vida, no acesso de consumo, né? Então, no bem-estar físico e emocional. Então, tudo isso, né, reflete numa melhor qualidade de vida, elevando essa expectativa de vida. Nós temos aqui a Índia, por exemplo. Se a gente for partir para a Índia, aí a gente vê que a expectativa de vida ela fica bem abaixo, né? É um país aí subdesenvolvido, vamos dizer assim. A China aqui ficaria ali entre ali, vamos dizer, 75. Então, vocês vão mais ou menos ponderando aí a cor. Então, tem uma expectativa de vida, vamos dizer assim, média. Quando eu parto para o continente africano, você vê que a maior parte da África, né, ela tem uma expectativa de vida muito baixa, tirando aqui a África do Norte, lá a partezinha da África do Norte aqui, que aí ela já vai ter uma qualidade de vida melhor, refletindo na expectativa de vida melhor. Mas o restante da África você vê, né, que expectativa de vida baixa. Se eu for para os países da Europa, aqui também expectativa de vida alta. Estados Unidos, Canadá, expectativa de vida alta. É isso? Se eu for aqui partir para o Brasil, a gente não tá tão ruim assim, né? Se a gente for ver a expectativa de vida, a gente tá aí, vamos dizer assim, mediano. Certinho? Vamos falar agora de Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. Então, o que seria esse Índice de Desenvolvimento Humano? Quais são os fatores relevantes? Então, nós temos que o Índice de Desenvolvimento Humano ele é uma unidade de medida utilizada para aferir o grau de desenvolvimento de uma determinada sociedade nos quesitos de educação, saúde e renda. Então, entrariam esses três quesitos: educação, saúde e renda. Então, professora, como que eu faço para saber, para calcular esse IDH ou eu conseguir consultar esse IDH? Então, o que é que acontece? A gente sabe que quanto mais o IDH se aproximar de 1, melhor é a situação do país. Quanto mais próximo de 0, pior ela é. Ok? Então, quanto mais próximo de 1 for o IDH, se aproximar de 1, melhor é a situação do país. Quanto mais próximo de 0, pior ela é. Então, vamos ver alguns países agora para a gente fazer algumas anotações.
Então, nós vamos falar de índice de desenvolvimento humano. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns países que tiveram IDH maior e alguns países que tiveram IDH menor e mostrar a localização. Nós temos aí os países com IDH mais elevado no ano de 2018 foram Noruega, 0,954. Lembrem que eu falei que quanto mais se aproximar de 1 IDH, melhor é a situação do país. Quanto mais se aproximar de 0, pior é a situação. Então, nesse caso aqui, a Noruega está bem próximo de 1, né? 0,954, quase alcançou 1. Então, é um dos melhores IDHs, né? Noruega, localizado na Europa. Nós temos aí a Suíça, também localizada na Europa, com 0,946. A Irlanda, também na Europa, 0,942. A Alemanha, também na Europa, e Hong Kong na China com 0,939. Agora nós vamos ver os piores, né? Ou entre os menores IDHs estão Níger, na África, né? 0,377, bem baixo. República Centro-Africana, 0,381. Nós temos aí o Chad, 0,481. O Chad é um país na África Central. Nós temos aí o Sudão do Sul com 0,413 e Burundi com 0,423. Burundi é um país da África Oriental. Então percebam que, vamos olhar aqui no mapa, percebam que os índices, vou colocar aqui para vocês, os índices com maior IDH se localiza aqui no continente europeu e com os piores IDH se localizam aonde? Na África, certinho? Então, em relação ao índice de desenvolvimento humano, eu trouxe aqui para vocês para a gente dar uma analisada ao mapa mundi com esse índice. Vamos fazer uma reflexãozinha aqui. Vamos pegar aqui essa tabela, né, essa legenda aqui, para fazer uma interpretação. Então, assim, nós temos a corzinha mais fraca e a cor mais forte. Então, a corzinha mais fraca, ela vai ser menor o IDH. Quanto mais forte, maior o IDH. Então, vamos dar aquela analisada aqui agora. Lembrando que quanto mais próximo de 1, o IDH é perfeito, melhor a situação do país. Quanto mais próximo de 0, a situação do país é precária. Né, vamos dizer assim, lembrando que lá no slide anterior, os melhores IDHs estavam aqui no continente europeu e os piores IDHs estavam no continente africano, ok? Vamos dar uma analisada aqui. Então, vamos ver quais são os maiores IDHs. Nós temos aqui a Austrália, né, um IDH elevado, Japão, o IDH elevado, situação boa. A maior parte dos países da Europa, numa situação boa. Estados Unidos e Canadá, uma situação do IDH também elevado. E eu, analisando o aspecto da África aqui, eu vejo que estão com as cores mais claras, refletindo no índice de desenvolvimento humano mais próximo de 0, que a gente viu lá, alguns países a situação. Então, a situação dos países está mais precária, né? A gente pode perceber aqui em relação ao índice de desenvolvimento humano no continente africano. Professora, em relação ao Brasil, né? O Brasil aqui eu posso dar uma analisada 0,73. Então, ele está mediano, não está tão ruim assim o índice de desenvolvimento humano. Podemos melhorar, temos que melhorar, temos muito para melhorar. Mas, assim, não está tão ruim se for olhar em relação aos outros, né? Aí, no caso, lembrando que leva em consideração saúde, educação e renda, ok? Vamos falar agora de migrações atuais. Então, quando eu falo em migrações atuais, o que é esse movimento de migração? O que é migrar? Então, esse movimento de migração ele é caracterizado pela movimentação espacial de determinada população, certo? Então, é o movimento dessas pessoas, de ir e vir. Então, essa movimentação geralmente diz respeito ao ato de trocar de estado, região ou país, né? A gente sabe que nos últimos anos esses fluxos migratórios, eles vêm se intensificando. A migração ela ocorre a partir dos fatores de repulsão, né? Fome, guerra, epidemias, desempregos, entre outros, ou atração.
emprego, oferta de melhores salários, disponibilidade de terras, democracia e liberdade religiosa. Então, falando sobre migrações atuais ainda, nós temos duas figuras aqui que nós podemos fazer relação com as migrações. Vamos dizer que foram migrações forçadas, que as pessoas que tiveram nesses países tiveram que sair nesses continentes, nesses países, para procurar outros países de acolhimento, né? Nós temos aí essa figura aqui, que é a figura do presidente do Sudão, Omar Hassan, acho que é assim a pronúncia. O Sudão foi uma das quatro ditaduras, na verdade, que ainda existem no continente africano. Né? Então, as pessoas tiveram que migrar, várias pessoas tiveram que migrar por questão política e religiosa, né? Perseguição política e religiosa. Nós temos essa outra figura aqui, chamada de Muammar Gaddafi, né? Que ele ficou no poder durante, acho que 40 anos, liderando aí, ditando, né? Perseguindo durante 40 anos, principalmente aí na Líbia. Né, ele teve sua morte aí em 2011, as pessoas não aguentaram mais o tipo de perseguição, né, e acabou que ele foi morto nas ruas da Líbia, né, do continente aí, africano. E os principais fatores que intensificaram as migrações na atualidade, hoje em dia, são conflitos, guerras e perseguições, principalmente religiosas e políticas. Ainda sobre as migrações atuais, nós temos aqui que a mobilidade humana é um direito que tem sido restringido a boa parcela da população. Fala que está no direito constitucional, o direito de ir e vir do cidadão, só que nem sempre foi assim. A gente está vendo aí a construção de muros, cercas e barreiras, que está entre os mecanismos utilizados pelos estados para conter essas migrações. Aqui nós temos o exemplo, né? Uma série de muros e cercas ao longo de fronteiras, né, ao longo dessas fronteiras entre esses dois países, né, Estados Unidos e México, com o objetivo, né, de impedir as cruzadas, né, os cruzamentos aí, vamos dizer assim, ilegais, né, entre a população, principalmente do México para os Estados Unidos. Então, falando sobre migrações atuais, vamos falar um pouco aqui da diversidade de fluxos migratórios no município. Vamos pegar o gancho aqui para tentar entender um pouquinho esse fluxo migratório do município de Luiz Eduardo Magalhães, que a gente sabe que tem uma diversidade muito grande. Então, ele fala assim, a primeira cidade do qual recebeu esse fluxo migratório sul-rio-grandense, no oeste baiano, foi Barreiras, a segunda na época ainda distrito de Barreiras e hoje já emancipada foi Luiz Eduardo Magalhães, a qual apresenta atualmente uma das mais elevadas taxas de crescimento, isso baseado no quesito agricultura e também população. Então, a gente sabe que no início as pessoas migraram, principalmente as pessoas do Rio Grande do Sul, vieram para o oeste baiano, principalmente Barreiras, do Luiz Eduardo, com o intuito, né, de terras férteis, de terras agricultáveis, que dava para viver da agricultura, e assim o fez. Né? E hoje, Luiz Eduardo Magalhães, né, nós temos uma vista panorâmica aí, tem altas taxas de crescimento, isso baseado no quesito agricultura e também população, onde as pessoas migraram, saíram dos seus municípios, né, em busca de melhores condições de vida e emprego, né, os fluxos migratórios. Ainda sobre esses fluxos migratórios no município de Luiz Eduardo, eu separei algumas falas da Inês aqui, onde ela afirma. Inês é uma historiadora de Barreiras, onde ela fala: como aqui no oeste baiano são grandes áreas de cerrado, começou a atrair agricultores do Brasil todo, principalmente do sul e sudeste, inclusive estrangeiros. Adianta a Inês. Então aí Inês deixa na fala dela bem claro que essas pessoas elas praticaram, né, essa migração. Então saíram de suas terras, né, pessoas de todo o Brasil, de todos os lugares, principalmente do sul e sudeste, para migrar para aqui, para a região oeste da Bahia, inicialmente Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, e depois o restante do oeste, ocupando todo o oeste baiano aí, principalmente visando a agricultura. Apostaram nessa agricultura e deu certo.
Foi por causa da ousadia de imigrantes vindos do sul e do sudeste do país para produzirem barreiras que a cidade se transformou no polo agropecuário do oeste da Bahia. Então, hoje a região ostenta uma produção bem diversificada, que vai desde a soja e do milho até o café, o feijão e o algodão. Então, a gente está vendo aí a produção bem diversificada, onde as pessoas apostaram nessa diversidade de culturas, milho, café, feijão e algodão, e deu certo. E hoje, a região oeste da Bahia é um dos polos, né, agropecuários aí de sucesso, né, de agricultura, o berço do agronegócio, como nós costumamos chamar. E só aproveitando aqui o gancho, então nós temos, com essa diversidade de culturas, vocês conseguiram ver no slide anterior, na verdade num vídeo que foi passado pela escola, um pouquinho do projeto, né, Conhecendo o Agro, pela realização da ABAPA, que é a Associação Baiana dos Produtores de Algodão, que nós vamos ver um pouquinho aqui mais para frente depois, em outras aulas, em outras videoaulas, mas só pegando o gancho e falando um pouco aqui desse Conhecendo o Agro, né? Que é um programa educacional para mostrar aos estudantes das redes municipais da região essa tecnologia, produtividade, essa sustentabilidade do programa, né? Da ABAPA, no caso, dos agricultores. Mas isso a gente vai fazendo aos poucos, né, inserindo aí nas videoaulas, só para vocês conhecerem mais um pouco do projeto, ok? Então chega ao nosso fim aqui, nossa videoaula, né? E eu vou deixar um recadinho aqui para a rotina de estudo. Professor, então qual o caminho do sucesso? Estudar. Então, sem estudo, a gente já ouvíamos dos nossos pais, sem estudo nós não somos nada, né? Então, estudar hoje abre muitas portas, abre muitas oportunidades, né? Então, vamos a esse rumo aí. Separei algumas metas aqui. Como se manter focado nos estudos? Então, organize seu tempo. Tem tempo para tudo, né? Ah, professora, mas não. Tem tempo para matemática, tem tempo para português, para geografia, para história. Então, organize seu tempo, que dá tempo de assistir todas as videoaulas, fazer todas as atividades. Evite distração. Então, na hora que você estiver estudando, pegue sua borracha, pegue seu lápis, né? Se concentre nas suas atividades, finalize, entregue, né? E evite distrações. 3. Faça resumos com suas palavras. Então, eu assisti aquela videoaula hoje, então eu vou fazer o resumo com as minhas palavras, né? Fazer uma autoavaliação dessa aula, o que foi que eu aprendi, palavras de destaque, palavras-chave, é interessante para o seu conhecimento. 4. Assista videoaulas e depois pratique fazendo exercício. Então, assistiu a videoaula? Assistiu. Depois, você vai praticar fazendo as atividades, né? Não adianta só assistir a videoaula e não entregar. Então, para ser completo, tem que assistir a videoaula e entregar as atividades. Assim vai ficar completinho lá, ok?